a nossa aula de hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho como sair da insegurança para o reconhecimento, mesmo começando do zero, pensando na criança com deficiência inserida no contexto escolar da escola regular, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Antes eu quero dar bem-vindo a todo mundo, né? É um prazer receber vocês aqui para ouvir a gente, para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas, né? Se aproximar desse tema que é tão urgente, né? A gente tem aqui professoras, a gente tem mãe de crianças com deficiência, a gente tem terapeutas, todo o elo que forma esse acompanhamento da criança, né? Que é escola, família e terapia. Então, a gente fica muito feliz de estar podendo conversar sobre esse tema que é tão urgente e tão necessário, né? Isso. Aí, antes de começar, vou só me apresentar e depois a Ana Paula vai se apresentar também. Então, eu sou Luísa, sou terapeuta ocupacional de formação, tenho 20 anos de formada, sou especialista em desenvolvimento infantil, mestre em saúde coletiva e doutora em ciências da saúde. E durante toda a minha trajetória profissional, eu trabalhei com neuropediatria, né? Então, trabalhei na CD, trabalhei em instituições no Rio de Janeiro, na PAI, e sempre foi esse o meu universo profissional. Então, a gente percebe, né, o quanto é importante essa questão da escola para a criança com deficiência. A gente, durante as terapias, a gente sente essa necessidade de entender melhor esse contexto e como que a criança funciona em todos esses outros contextos, né? Então, toda a minha trajetória profissional foi com a neuropediatria, criança com deficiência. Agora eu vou convidar a Ana Paula para ela se apresentar. Boa noite, pessoal. Luísa, consegue ampliar a apresentação para que ocupe a tela toda? Não tá em tela cheia? Não, Para ninguém tá em tela cheia? Porque eu vou parar de compartilhar e vou tentar de novo, tá? Então, porque para mim aqui tá na tela cheia. Deu certo agora? Não. tá iniciando o compartilhamento. Tá. Tá pedindo para que para mim não deu, mas tá tudo bem. Vamos deixar assim. É, É difícil para alguém ver, fala para mim, ou fala no microfone ou no chat, que aí eu tento reiniciar aqui. não, mas tá tranquilo aqui. Eu Tá. sou Ana Paula, sou terapeuta ocupacional, né? Sou mãe, esposa, mãe de duas crianças maravilhosas, Lorenza e Henrico. É, Me descobri na corrida, sou corredora amadora e isso traz um significado muito importante para mim, né? Eu sou terapeuta ocupacional há 20 anos, toda a minha trajetória profissional também e toda a minha formação foi relacionada ao desenvolvimento infantil, especificamente à reabilitação em neuropediatria, né? Então, eu tenho pós em reabilitação em neuropediatria, educação especial, educação inclusiva, né? E todos os demais cursos são relacionados a a esse público, né? Para a gente poder se apropriar e oferecer o melhor. Então, atualmente eu e a Heloísa, né, a gente faz a direção da clínica Espaço Neurohabilitar, né, onde a gente atende crianças com deficiência no seu processo de habilitação e reabilitação, né? Então, reforço as boas-vindas, né, que essa noite seja uma noite proveitosa, né? Vai ser uma noite breve, mas uma noite que a gente possa trocar, que a gente possa conversar um pouquinho, né, para a gente se apropriar de informações. É, Quando a gente pensou nessa aula, né, a gente pensou, vários questionamentos vieram, né, para a gente assim.
Por que de professores, sendo que a gente trata de crianças, né? Então, a gente sabe que existe uma correlação completa, assim, né? Então a gente começou na nossa prática profissional, né? A gente, na clínica, a gente faz o atendimento, mas a gente tem desdobramento de ações, né? E o ambiente escolar é um ambiente muito próximo da nossa realidade, né? E, consequentemente, os professores. Né? Então, a gente começou a entender da necessidade, né? A gente começou a entender a dor, a gente começou a ver dor nesse professor, né? Quando eles se sentiam despreparados, onde eles se sentiam culpados de não fazer uma entrega, onde eles se sentiam adoecidos, né? A gente sabe que a gente tem um número grande de professores adoecidos aí nesse contexto, nesse ambiente, né? Isso em decorrência de diversos fatores, né? A atividade em si do professor é uma atividade extremamente exaustiva, né? E quando a gente pensa, né, na questão do processo de inclusão, essa exaustão ela tende a subir numa proporção muito maior, né? E ela sobe por quê? Porque o sistema, a lei existe, mas o sistema não preparou esses professores para que eles pudessem receber, né? E fazer acontecer a inclusão. Então foi pensando nessa dor, pensando nesse sentimento, né, de impotência dos professores que a gente começou a a escrever, começou a estudar sobre essas possibilidades. Como é que a gente ajuda? Que a gente pode fazer para esse professor? Porque uma vez que a gente ajuda o professor, automaticamente a pessoa que chega aqui para nós no ambiente de terapia, ele vai ser beneficiado, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Aqui o nosso foco é o professor, né? Mas a gente vai ter consequência e vai respingar no nosso paciente, né, em ambiente terapêutico. Então, a gente está muito feliz, né, de poder falar sobre isso. A gente fala muito sobre isso nos bastidores, né, mas a gente está muito feliz de falar isso de uma forma mais pública, né, da gente colocar isso, né, como um tema e um assunto extremamente relevante e importante. E nessa aula, a gente colocou, nós formatamos ela em quatro pilares, né? O primeiro é entender os principais erros que impedem o reconhecimento do professor. O segundo é descobrir estratégias práticas para poder lidar com os maiores desafios do dia a dia, aprender a aplicar soluções reais, mesmo sem estrutura. O terceiro passo é próximos passos, né, que a gente vai desmembrar isso um pouquinho mais à frente. E o quarto é o tira dúvidas, né? Nesse momento, durante toda a aula, a gente vai ficar com o microfone no mudo, né, para que a gente consiga fluir um pouco melhor em questão de conteúdo, assim, e depois no final a gente vai fazer um momento de tira dúvidas, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum questionamento, é só anotar que no final a gente vai ter esse momento, a gente vai abrir para poder conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa no cenário escolar, né? No cenário brasileiro escolar, a gente se depara, né? A gente tem os dados do MEC de 2024, a gente se depara com um número de 1,7 milhão de alunos com deficiência, né? E todos esses estão na escola, no ensino regular, né? Na escola comum, no ensino regular, aqui no Brasil. E vocês podem ver, né, que a gente descreve e a gente ordena eles de acordo com a quantidade, né, a proporção de números de pessoas com deficiência de acordo com cada CID, né? Então, a deficiência intelectual, ela assume a maior posição, depois a gente vem TEA, pessoa com deficiência física, baixa visão, deficiência auditiva, altas habilidades ou superdotação, surdez, cegueira, surdo-cegueira, duas ou mais deficiências comórbidas, combinadas.
Gente, vocês me desculpa que eu tô com minha garganta muito ruim e às vezes eu vou ter que beber uma aguinha e vou ter que tossir, porque tá pinicando. É, Então, assim, quando a gente pensa nesse cenário brasileiro, né, e a gente pensa, vamos pensar um pouquinho na educação infantil, né? A educação infantil, ela é um momento do processo escolar onde não que a gente que é camuflado, mas a gente tem possibilidade de passar meio que despercebido alguns quadros clínicos por conta do formato, né? O formato da proposta da educação infantil é uma proposta mais lúdica e que é necessária, né? A gente não está pontuando aqui que está errado, está certo, né? Porque é necessário, é essencial para o desenvolvimento humano, né? Principalmente na primeira infância. Então, passa meio que despercebido algumas situações, principalmente quando a gente se depara ali com um TEA, nível de suporte 1, né, que é uma criança independente, uma criança funcional, né, e aí vai caminhando e vai passando, né, e aí a gente às vezes não consegue fazer a detecção desses quadros na educação infantil, né, e quando é identificado, a proposta pedagógica, a criança ainda assim consegue, né, dar essas respostas. Mas aí, quando a gente entra para uma outra fase, né, da vida escolar da criança, que é o ensino fundamental, a gente se depara com um grande número de 62,9% de crianças, de alunos com deficiência, né? É nesse momento onde o grande desafio acontece, né? É onde a gente começa o processo de alfabetização, né? É onde as queixas elas se explodem, né? Então a gente precisa, às vezes, né? Os critérios precisariam ser um pouco mais rebuscados no sentido da gente fazer essa detecção precocemente para que a gente consiga, né? Não fazer o diagnóstico, mas a gente identificar situações para que a gente consiga já se apropriar dessa criança ali na educação infantil para que no ensino fundamental ela já esteja mais apta a receber algumas informações, né, que são informações mais elaboradas, mais estruturadas, né? Então, o ensino fundamental é o grande boom, né, de demandas tanto de todos os lados, professores, né, da parte de família, né, porque é onde a gente tem maiores exigências, começa as maiores exigências, né, de parte cognitiva, vamos dizer assim. E quando a gente sai desse cenário brasileiro, né, e a gente vai para o ambiente escolar, a gente depara com alguns erros, né? E esses erros a gente remete muito, justifica muito insegurança e medo de professor, né? Quando a gente pensa, quando o professor pensa, né, de que, nossa, a gente precisa de ter uma estrutura perfeita para começar a fazer inclusão, né? A gente precisa da aprovação de todos antes de agir sobre qualquer coisa. E a gente começa a usar soluções genéricas, né? Quando a gente pensa na questão de estrutura perfeita, o cenário ideal seria a gente ter uma escola adaptada, mas a gente sabe que isso não acontece na prática, né? Não acontece, às vezes acontece, mas às vezes chega o paciente que se matriculou no meio do ano com uma particularidade que precisa de outras adaptações além daquela que a escola fez, né? E aí precisa de um tempo para isso acontecer, para que essa infraestrutura aconteça, né? Então, a gente não tem tempo para esperar tudo está no formato ideal para a gente começar. A gente tem possibilidade de começar sem ter essa estrutura física, principalmente, estruturada, né? Então, nesse momento aqui, a nossa ideia é a gente tentar dar um norte para vocês, né? Mostrar alguns caminhos de mostrar que isso é possível, que a gente não precisa depender de uma estrutura, de aprovação, de condições generalistas, né? A gente tem possibilidade de ter uma autonomia, uma independência para poder caminhar de forma segura
e de forma apropriada ali junto com os alunos, né? Então, essa questão da estrutura, né, que a gente falou, não tem necessidade de ter uma estrutura, né? Isso pode, é necessário, mas a gente não precisa dela para fazer acontecer, né? Então, a gente pode ir caminhando enquanto essa estrutura aconteça, né? A aprovação é muito interessante porque, assim, às vezes acontece, é uma diversidade muito grande, né? São muitas crianças que entram com particularidades muito muito peculiares, né? E aí às vezes acontece de um colega, né, de um professor trocar uma ideia com outro. Ah, o que que você acha? Eu vou pensar em fazer isso. O que que você acha? Ah, eu acho que não dá certo. Mas às vezes o colega, o não dá certo, não vai dar certo para o aluno dele da sala, né? Mas que para aquela situação pode dar muito certo. Então, assim, não vamos depender do que o outro fala, vamos depender do nosso entendimento, da nossa realidade, né? Do nosso aluno ali dentro da sala de aula. Eu falo que ninguém melhor do que o professor para poder entender a real necessidade do seu aluno, né? Então, tenha essa segurança, aproprie disso, né? Porque é possível, a partir do momento que a gente consegue entender de que não, isso, eu acreditar que isso vai dar certo, isso vai dar certo para o meu aluno, né? E a questão das soluções genéricas que a gente pontuou, né, como terceiro. É, é muito comum a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vê isso na prática, né? Então, por exemplo, eles fazem uma categorias, né? Então, o TEA, nível de suporte 3, a criança, a gente precisa conduzir nesse formato. E, na verdade, existe muitas particularidades, né? Recentemente, nós fizemos a implantação de uma sala em uma escola e nós solicitamos à direção que eles levassem duas crianças. E, coincidentemente, eles levaram dois irmãos. Foram dois irmãos gêmeos, TEA, nível de suporte 3. E aí, os monitores que faziam a condução e a vivência ali no ambiente. E a gente discutiu muito sobre isso, sobre essas soluções generalistas, né? De que, nossa, eles vivem na mesma casa, comem a mesma comida, têm os mesmos pais e têm o mesmo diagnóstico e têm assim, completamente distinta a forma de condução, né? Então a gente precisa entender que cada ser é único, né? Isso parece óbvio, mas às vezes a gente se perde nesse processo, né? E a gente precisa entender o quão isso é importante no dia a dia e nas respostas que a gente vai ter, né? E na resposta que a gente vai ter enquanto satisfação de que eu fiz uma entrega adequada e de que, nossa, de um reconhecimento, né? Nossa, foi bacana, por quê? Porque teve esse olhar para exatamente aquilo que precisava, né? Então a gente precisa ficar muito atento a esses erros, né? Porque esses erros levam e potencializam muito a insegurança e o medo, né, do professor. A gente pensa nos erros, mas a gente também pensa em estratégia prática, né? Tudo isso que a gente está falando, a gente precisa pensar, tá? A gente tem todos esses cenários, a gente tem um monte de criança chegando em sala de aula. O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Né? O que que pode facilitar o meu dia a dia, né? Porque a gente sabe que os professores, eles estão submersos, eles estão sugados de tantas demandas, né? E eu imagino final de ano, deve ser uma coisa absurda, né? Porque é fechamento, é prova, é uma coisa, é outra, é muita coisa. Mas independente de ser final de ano ou não, o que que a gente precisa pensar em estratégia prática, né? O primeiro é um mapeamento do perfil, né? Foi o que a gente falou, que tem muito a ver com a questão da generalização, de estratégias generalizadas, generalistas, né? Então a gente precisa entender quem que é o nosso aluno, qual que é a dificuldade, qual que é a habilidade, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, né? E aqui a gente está remetendo.
a criança com deficiência, mas isso pode ser feito com todos da sala, né? Porque isso vai ser muito mais efetivo se a gente for pensar, né? Então, o mapeamento do perfil, ele é essencial, ele é necessário. Eu vou antecipar um pouquinho aqui a comunicação assertiva, porque eu acho que Oi, linka mamãe, deixa eu ver bastante um assim. lugar aqui. A comunicação assertiva é uma situação que ela vai muito de encontro com esse mapeamento do perfil. Ela vem casada, por quê? Porque é um momento onde a gente tem a troca com a família, principalmente, com a equipe de reabilitação, com a equipe de coordenação, para quê? Para a gente poder se apropriar de informações daquela criança, né? Então, eu tenho uma visão, um recorte ali no ambiente escolar. Mas como que é essa criança em casa? Como que é essa criança no ambiente de lazer, né? Então a gente precisa se apropriar e entender desse processo com uma comunicação assertiva. E isso é comunicação assertiva, é a gente entender como que é essa criança com as pessoas que estão envolvidas ali, né, no contexto. E após a gente ter todo esse mapeamento, essa comunicação, a gente pensar em adaptar a rotina, né, de acordo com a especificidade de cada criança. Na verdade, assim, a gente sabe que não é possível, né? Não é possível a gente fazer adaptações particulares, mas é possível a gente atender demandas particulares dentro de um coletivo, né? É possível a gente adaptar aquela particularidade para um coletivo. Por quê? Porque a criança que não tem aquela necessidade, ela não vai ter prejuízo, ela pode sim ter benefício também, né? Isso não vai interferir. Então, por isso que é importante e essencial e necessário esse mapeamento do perfil. E nesse mapeamento do perfil é o quê? É um checklist detalhado, discriminado com tudo, né? Então, assim, esse ponto, né, essa estratégia prática, ela é essencial para o progresso, né, de uma evolução dentro de um contexto escolar. E aí a gente já pensou, né, nos erros, a gente pensou em estratégia prática, e quando a gente pensa, né, agora a gente pensa. Eu já fiz o mapeamento, já fiz a comunicação assertiva, fiz a adaptação de rotina e agora, depois, a gente não consegue pensar em solução real se a gente não pensar no mapeamento do perfil, né? Vocês compreendem que como é que eu vou saber o que que o meu aluno precisa se eu não sei quem é ele, quais são as suas reais necessidades, né? Então, aqui a gente coloca, nós elencamos três, mas a gente tem uma infinidade, né, de possibilidades e de recursos, né? São muitas, um arsenal enorme que a gente tem. Então, aqui a gente tem recursos sensoriais, né, que a gente colocou o mordedor, mas a gente tem vários outros. Tem recursos onde a gente tem dentro de sala de aula, né, recurso de autorregulação, né, com balanço. A gente tem recursos relacionados a mantas ponderadas, coletes ponderados. Então, assim, tem diversas possibilidades, né? A gente tem os recursos facilitadores. Aqui nós colocamos esse que é bem comum, assim, bem do nosso dia a dia, né? Que é o plano inclinado. Normalmente, né, usa para diversas possibilidades, mas a gente pode pensar numa criança com uma deficiência física, né, com uma limitação, uma criança que tem uma questão visual, uma baixa visão, para poder melhorar o campo de visão, né, e diversas outras possibilidades. E apresentação do conteúdo, né? Eu falo que é difícil a gente pensar no processo de inclusão se a gente não pensar como nosso aluno, se a gente não conseguir entender o funcionamento dele, né? Por isso que é muito importante essa comunicação assertiva. A gente todos está muito alinhado, está muito amarrado nos objetivos, no entendimento do caso, né? Por quê? Porque é só a partir daí que eu vou entender e que eu vou alcançar como eu vou oferecer o conteúdo para o meu aluno, né? Eu falo que a gente trabalhar com inclusão é a gente sair da caixa.
é a gente ter criatividade, a gente ter imaginação, né? A gente pensar fora da caixa mesmo, porque a gente precisa inovar, a gente precisa pensar, a gente precisa de ir para a prática, a gente precisa de ir para a vivência, né? O básico ali, né? O tradicional, o livro, a lousa, às vezes não é o suficiente, né? Às vezes não alcança, não chega, né? Então a gente precisa, é exatamente isso, a gente precisa pensar como o nosso aluno pensa, né? Para a gente poder entender, ó, desse formato ele não vai conseguir, a gente consegue de outro formato e consegue, né? Então, é muito importante a gente pensar nessas ferramentas, né? Porque elas facilitam, elas favorecem muito todo o processo. Então, quando a gente pensa, né, em todo esse cenário, como é que a gente existe um jeito certo, né, para sair dessa insegurança? Então, não dá muito para a gente poder pensar em grandes conquistas sem a gente pensar no que antecede elas, né? Às vezes, a gente fala professor, terapeuta, né, mãe, a gente tem expectativas muito grandes, né? Às vezes a gente vai com uma expectativa muito grande de entrega, e às vezes a gente se frustra com isso, né? E a gente se frustra porque a gente não consegue. E a gente não consegue por quê? Porque a gente vai lá no objetivo geral. Os específicos, eles se perdem, né? Então, a gente precisa muito documentar, a gente precisa muito considerar as pequenas vitórias, né? Essa ilustração, ela é muito isso, né? Então, assim, eu não consigo carregar todo esse emaranhado de tijolos, né? Mas eu consigo reunir todos eles de um em um, né? Então, é exatamente isso. A gente não consegue fazer o todo, mas a gente consegue fazer de forma fragmentada, né? E eu falo que às vezes, os objetivos pequenos, as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, os pequenos progressos, às vezes eles se perdem em toda uma multidão de sufoco que o professor está passando, né? E aí a gente não tem isso registrado, a gente não tem isso documentado, né? Então é muito importante que, ó, esse é o meu aluno, ele é desse jeito, ele chegou desse jeito. O que que eu preciso? Eu preciso que ele sente. Então, assim, se a gente for pensar, qual que é o meu objetivo? O que que todo mundo quer? Que a criança se alfabetize, né? Então, para ela se alfabetizar, o que que ela precisa? Ela precisa conseguir sentar, ela precisa conseguir ter tempo de permanência na atividade, ela precisa ter uma coordenação visomotora, ela precisa de ter coordenação motora, ela precisa de ter um monte de coisa, ela precisa de ter controle inibitório. Então, assim, são várias situações que demanda para a gente chegar nesse grande. Então, como é que a gente chega nesse grande se a gente não passou por tudo isso, né? Então, assim, é passinhos de formiguinha? É passinho de formiguinha. Mas a gente tem possibilidade, né? Então, assim, eu falo que é muito importante, sempre quando a gente está na escola, é muito importante a gente ter esse mapeamento, né, do perfil do nosso aluno. Por quê? Porque a gente também precisa entender até onde ele consegue chegar, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir chegar na alfabetização, mas a gente tem possibilidade de trabalhar outras possibilidades, né? Então, por isso, da necessidade primordial da gente poder fazer esse mapeamento, de ter essa comunicação assertiva, de traçar rotas, né? De adaptar a rotina, né? De pensar em estratégias adequadas. Isso tudo mune o professor dele conseguir essas grandes vitórias, né? E a grande vitória às vezes, não é aquela vitória da alfabetização, mas a grande vitória da criança conseguir brincar com o colega, que às vezes, no primeiro momento, ela não conseguia, né? Então, assim, a gente precisa deixar isso muito alinhado e deixar muito
certo na nossa proposta, para que a gente também não se frustre, né? Para que a gente não entenda de que, nossa, eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta, né? Mas a gente tem uma criança com limitação, né? E ela vai conseguir chegar até certo ponto. Se ela tem prognóstico, eu estou usando como exemplo a alfabetização, mas diversas outras pode ser, né? Outros objetivos. Ela pode chegar na alfabetização. E a gente pode chegar facilitando esse processo quando a gente consegue se organizar em todo esse processo que a gente está falando, né? E a partir do momento que a gente documenta, que a gente consegue fazer identificação de progresso, de pequenas vitórias, a gente compartilha isso nas reuniões de equipe, nas reuniões escolar, né, com o pai. Isso é muito satisfatório. E isso para o professor existe um retorno muito positivo, né? Porque com isso ele constrói uma reputação de referência, né? E isso ele vai se apropriando, ele vai se empoderando desse processo de querer mais. Eu quero mais e eu vou conseguir. E isso é muito mágico, né? Isso é muito positivo, assim. A gente sabe que o desafio é muito grande. Por isso que a gente está aqui, né? A gente está tentando fazer ponte facilitadora para que esse processo seja mais leve, que esse processo seja é, mais tranquilo e menos adoecedor, né, para o professor. E a gente deixa um desafio, né? Aqui a gente tem um tempo muito curto, né? Mas a gente vai deixar um desafio aqui para vocês, de vocês pensarem pequeno para chegar no grande, tá? É o que a gente vem falando desde o início, né? Então, o ideal seria que fosse com toda a sala, mas se não for possível, pense em um aluno. Pense em um aluno. Amanhã já comece com isso. Pense em um aluno para vocês pensarem numa estratégia nova, numa adaptação viável e na comunicação assertiva. Coloque isso em prática. Se esforce para que isso aconteça. Às vezes, inicialmente, vai ser um pouco mais difícil, mas a hora que a gente conseguir entender que esse processo e que esse fluxo ele traz resultados, aí já era. A gente vai querer fazer com todos e com tudo, né? Então, fica esse desafio, né? Fica essa tarefinha para que vocês possam começar amanhã com essas propostas, né? E eu acho que seria legal também. Aqui a gente tem professor, a gente tem diretor de escola, a gente tem pais, né? Isso vocês podem levar os professores que também são pais, leva isso também para a rotina de dentro de casa, né? Quem é pai de paciente meu já tem isso muito bem estabelecido, né? Porque essa tarefa ela vai diariamente, mas se esforcem, coloque isso como meta para amanhã, né? E para a próxima semana.